Negócio fechado, o Fluminense chega a acerto com o zagueiro. A gente vai falar um pouquinho também da análise de um jornalista peruano da contratação do Juan Pablo Freitas por parte do Fluminense. Tem uma situação também envolvendo o Terã, estava muito próximo de se transferir ao Peñarol, mas o Vene Casagrande agora traz uma informação um pouquinho diferente. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui, então desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. A transferência do meia Davi Terãs para o Peñarol parecia muito bem encaminhada. O presidente lá do Peñarol, inclusive, falou publicamente sobre isso, disse que estava muito perto de contratar o jogador. Mas o jornalista Vene Casagrande trouxe nessa manhã de domingo uma informação um pouquinho diferente sobre a situação. De acordo com ele, ele procurou o representante do meia e esse representante negou a ida do Terãs para o Peñarol. De acordo com o Vene Casagrande, o representante disse que não fechou a transferência e nem vai fechar. Então, de acordo com ele, o Terãs não será reforço do Peñarol. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque aí são duas versões contraditórias, né? O presidente do Peñarol falou que estava tudo certo para ele ir, mas de fato não foi anunciado oficialmente. Fato é que o Fluminense quer negociar o jogador nessa janela. O Terãs não está nos planos do tricolor para a próxima temporada. Foi uma contratação decepcionante. O Fluminense paga 14 milhões no começo do ano ao Pachuca do México para trazer o Terãs e ele praticamente não jogou ao longo da temporada, principalmente depois da chegada do Mano Menezes. Depois que o Mano chegou, minha Nossa Senhora, foram literalmente 0 minutos do Terãs com a camisa do Fluminense. Uma contratação extremamente decepcionante. Ontem saiu a informação falando sobre a situação do Felipe Melo. O jogador acaba o contrato com o Fluminense. O Mário Bittencourt já tinha falado sobre isso, que gostaria de tê-lo no clube em algum outro cargo, né? Fazendo algum papel ali de gestão, principalmente na transição da base para o profissional. Saiu a informação de que o Felipe Melo teria recusado a proposta do Fluminense. O jogador, a gente sabe, né? Deseja jogar mais uma temporada, queria renovar com o clube. O Fluminense acabou optando por não renovar o vínculo dele como jogador, mas fez essa proposta para ele ter um cargo ali na direção do Fluminense, né, um papel de bastidores de staff. O Gustavo de Souza, que é assessor do Felipe Melo, negou a informação de que o Felipe Melo teria recusado esse convite do Fluminense. De acordo com ele, o Felipe Melo está de férias e ainda vai decidir sobre o futuro profissional. Felipe Melo ficou, de acordo com ele, muito feliz com esse convite recebido. Os laços permanecem fortes entre o atleta e o clube e o Fluminense, mas não tem nenhuma resposta até o momento, se ele recusou, se ele vai aceitar ou não. Então, o assessor dele vem desmentir essa informação de que o Felipe Melo teria recusado essa proposta para ter um outro cargo no Fluminense, ou seja, permanecer no clube, mas não como jogador. Um pouquinho agora sobre o Isaac Magrelo, lá do Sub-17 do Fluminense. Uma grande expectativa da torcida tricolor para a temporada de 2025. O GE fez uma matéria bacana com ele, fez uma pequena entrevista e falou, né, sobre algumas coisas que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Eu só vou antes, rapidinho, aproveitar para convidar você que tá ligadinho aqui na Central, correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. E nesse canal você encontra tudo que acontece com o Fluminense na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil. Você vai correr no comentário fixado, vai clicar no link que lá está, e aí vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central. Você aperta o botão seguir e a partir daí você vai estar recebendo tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Então vamos falar da situação aqui do Isaac. Ele fez a sua estreia como profissional do Fluminense contra o Cuiabá. Entrou no finalzinho do jogo ali, na penúltima rodada do Brasileirão. Entrou bem no finalzinho do jogo, poucos minutos, mas isso, claro, foi suficiente, né, para ele realizar um sonho dele, que era estrear profissionalmente pelo Fluminense. Ele, inclusive, fez uma tatuagem, né, com a data do dia que ele fez essa estreia, dia 5 de dezembro de 2024. E ele falou ao GE sobre isso e sobre suas pretensões para a próxima temporada. Eu vou abrir aspas aqui para a declaração do jovem jogador. Meu maior sonho era estrear pelo Fluminense. Consegui realizar contra o Cuiabá. Inclusive, eternizei na pele esse dia. Agora o sonho é ganhar títulos pelo Fluminense. Fora do futebol, quero mudar minha família, dar condições, comprar as coisas para eles.
Ser o primeiro a entrar em campo de uma geração é gratificante. Estreiei com um público enorme perto da final da Libertadores. Quis aproveitar o momento porque foi muito importante para mim. Estava ali aquecendo, você olha ao redor e vê a grandeza, vê a torcida linda que é. Estava muito empolgado em jogar alguns minutos. Depois do jogo, tiramos fotos com alguns torcedores. Falavam para me preparar que 2025 é o meu ano. Quero dar alegria para eles, se Deus quiser. Vale lembrar, né? Ele fala aqui de ser o primeiro a entrar em campo de uma geração, ele faz parte da Esquadrilha 07, a grande sensação das categorias de base do Fluminense, e ele é o primeiro jogador dessa geração a ter minutos no profissional. O Wallace Davi chegou a ser relacionado até mais do que o Isaac, mas não chegou a entrar em campo, e o Isaac sim teve esses minutos, ainda que poucos, contra o Cuiabá. É um jogador, um meio-campista, que a torcida tem muita expectativa. Repito, é um dos principais nomes da principal geração de base do Fluminense. E está sendo preparado, assim como o Wallace Davi e o Riquelme Felipe, que é outro grande destaque dessa equipe, para em 2025 fazer parte do elenco profissional do Fluminense. Está inscrito na Copinha, mas assim como o Riquelme e o Wallace, ele só vai jogar a Copinha caso o Fluminense avance para as fases finais. A princípio, no começo do ano, vai ter aquele time mais alternativo jogando os primeiros jogos do Carioca e ele vai fazer parte, junto com o Riquelme, junto com outros jovens jogadores do Fluminense. Então é uma oportunidade para a gente ver um pouquinho mais do Isaac, um jogador que, cara, você vendo os jogos da categoria de base do Fluminense, ele é muito diferente. Eu tenho uma preocupação em questão física, né? Ele é um jogador muito magro, até o apelido dele é Isaac Magrelo, né? Pô, o cara tem o apelido de Magrelo no Sub-17 é porque ele é bem magro mesmo, né? Então, para a equipe profissional, eu tenho um receio, uma preocupação de saber se ele vai aguentar os embates físicos com jogadores mais velhos, mais fortes. Mas a qualidade técnica dele tem tudo para minimizar essa questão. Então, até por ser magro, ele tem ele é muito leve, né? Então, para driblar e tudo mais, isso aí acaba facilitando. Então, ele pode fugir do contato de outras maneiras para não precisar tanto dessa questão física. Mas é um jogador que, assim, de qualidade técnica é muito, muito bom mesmo. Eu tenho muita expectativa em ver esse moleque no profissional do Fluminense, assim como o Riquelme, assim como o Wallace Davi também. Essa geração da Esquadrilha 07, né, o pessoal nascido em 2007, é uma geração muito boa do Fluminense. Eu tenho certeza que vai dar grandes frutos para nós no futuro. Quero falar um pouquinho agora da contratação do Juan Pablo Freitas por parte do Fluminense, zagueiro argentino de 24 anos, que o tricolor adquire junto ao Alianza Lima do Peru. Jogou contra a gente da Libertadores esse ano, até fez uma partida boa contra o Fluminense, embora tenha falhado, né, tenha dado uma pichotada horrível no primeiro gol do Fluminense naquele jogo no Maracanã. 3-2, né, que foi pro Fluminense. Ele deu uma pichotada no primeiro gol, mas de resto ele fez uma partida até bastante interessante. O Franz Tamayo, que é um jornalista peruano, ele falou um pouquinho sobre o Freitas e sobre a contratação do Fluminense. Vou abrir aspas aqui para o que ele disse. Freitas jogou a apertura como zagueiro em uma linha de 3 pelo lado esquerdo. No clausura, o Alianza contratou Eric Noriega, então Freitas terminou jogando como lateral esquerdo. Ele jogou o melhor como lateral. No apertura, custou muito para o Alianza jogar com ele como zagueiro. Ele chegou como um lateral esquerdo, mas jogou nas duas posições por conta da disposição tática da equipe. Ele é muito potente e muito rápido. No jogo aéreo, ele foi bastante importante para o Alianza, mas tem dificuldades na marcação, então não o vejo tanto como um defensor central. Um volante pela esquerda seria interessante, pois tem muita pegada e sabe romper linhas. Não foi um dos estrangeiros que mais se destacaram. Um jogador regular, mas nada mais. Nos surpreendeu o que fez o Fluminense. Não foi o caso dos jogadores estrangeiros que mais se destacaram no Peru. Não é o mesmo caso de Serna e Inácio, que tiveram 1 ou 2 anos muito bons no Peru e depois se tornaram os melhores de suas posições. Causou um pouco de assombro a contratação do Freitas pelo Fluminense. Tem muita potência, mas falta velocidade. Sofria com bola nas costas. Essa análise do Franz Tamayo me deixou bastante preocupado, né? Primeiro de tudo, ele é contratado pelo Fluminense como zagueiro. E aí o cara fala que como zagueiro ele vai muito mal porque ele não tem um poder de marcação tão grande. Isso me deixou muito preocupado, porque, pô, o zagueiro tem que marcar, né, gente? E ele jogou, isso aí eu já sabia, né, que ele jogou a maior parte da temporada como lateral esquerdo. No jogo contra o Fluminense, foi ainda na primeira metade da temporada, né, período do apertura. O Alianza jogava com essa linha de 3, ele jogava como zagueiro pela esquerda. Mas depois, ele fala aí, né, depois da contratação do Eric Noriega, ele vira lateral esquerdo, joga naquela posição ali ao longo da temporada. Fico preocupado porque o Fluminense anuncia ele como zagueiro.
E aí eu não sei se o Fluminense enxerga ele para fazer as duas posições, enxerga ele só para jogar na zaga, enxerga ele como o substituto do Diogo Barbosa na lateral esquerda, mas o Francis Tamayo fala aí de maneira bem clara, né? Uma contratação que surpreendeu muito lá no Peru, não é um jogador, claro, a gente torce para dar certo no Fluminense, mas não era o tipo de jogador, né, que se destaca por lá e faria sentido o Fluminense se movimentar para contratar. Bom, agora que já chegou, a gente, claro, né, vai ficar sempre na torcida para que dê tudo certo, para que ele surpreenda, para que ele jogue muita bola, se torne um grande jogador aqui no Fluminense, ajude a gente a ganhar títulos. Mas é uma contratação bem questionável por parte do Flusão. Quero saber de você, ligado aqui na Central, o que você achou da contratação do Juan Pablo Freitas? Você já viu um pouco mais de jogos dele? Qual é a análise que você faz? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente trocar aquela ideia. E tem negócio fechado, o Fluminense acertou com o zagueiro, a gente vai comentar isso aqui. Mas antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que tá aqui nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você tá ligadinho aqui no canal. E a galera chega junto, sempre comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Cláudio de Nova Iguaçu, a Deilton de Nova Aurora, em Goiás, Assis de Manaus, Amazonas, pro da Mata de Petrópolis e pro Geraldo Machado de São Sebastião, em São Paulo. Um abração pra galera tricolor ligada aqui no canal. Fica o convite para você, quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Então comenta aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar um pouquinho dessa informação. Quem traz pra gente é o jornalista Vitor Lessa. De acordo com ele, negócio fechado entre Fluminense e Manuel. A gente tinha trazido ontem aqui a informação do GE de que a situação do Manuel ainda estava sendo conversada. O Fluminense queria uma redução salarial do jogador para ele permanecer para a próxima temporada. Vitor Lessa traz pra gente que ele aceitou uma considerável redução salarial para permanecer no Fluminense. Ele recebeu sondagens de alguns clubes da Série A, mas sequer abriu conversas porque ele queria ficar no Fluminense, a prioridade dele sempre foi essa. Ele passou por um momento muito complicado aqui em 2023, vocês vão lembrar muito bem, né, que ele acabou sendo punido pelo caso do doping, e foi um doping acidental, né, ele utilizou uma substância sem saber que estava utilizando. Pegou 8 meses, com um tempão parado, voltou no começo desse ano. O Fluminense deu todo o apoio e suporte para ele, e aí por isso ele também é muito grato ao clube. O Mano Menezes gosta muito do Manuel e entende, né, que ali para ter no elenco seria um jogador muito interessante. E aí ele topa essa redução salarial, então vai renovar com o Fluminense até o final de 2025. De acordo com o Vitor Lessa, esse contrato será assinado assim que o jogador retornar de férias. Situação parecida com a do Keno, do Samuel Xavier, do Thiago Santos também, que a gente comentou ontem aqui. O Caio Blois, jornalista tricolor também, ele fala da redução salarial, né? Ele diz que o Manuel aceitou 40% de redução para permanecer no Fluminense e provavelmente vai encerrar a carreira no tricolor após essa temporada. O Caio Blois reforça, né, a gratidão do Manuel pelo Fluminense por todo o apoio e suporte que o clube deu a ele na época do caso do doping. Então isso aí pesou muito para o Manuel não só querer ficar, como topar essa redução salarial para encerrar a carreira aqui no Fluminense. Eu quero saber de você ligadinho aqui no canal, qual é a sua opinião? Você renovaria o contrato do Manuel? Você acha que ele pode ser útil e importante em 2025? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.